e a pasta. Calma, seu Roberto. Deixa o Roberto doidinho. Vamos louvar primeiro, amém? Eu não sei louvar esse louvor direito, não. Mas Deus me deu, então vamos adorar o Senhor, amém? 33. Vou te adorar, quero te adorar, pra te esquecer é tarde, preciso te adorar. Vou te adorar, mas te adorar, ainda não é tarde, eu vou te adorar. Lutando contra a minha carne, renunciando minhas vontades, buscando ser a referência nessa geração. Não me conformar com o mundo aqui, gritar bem alto para que possam me ouvir, anunciando o evangelho, a sua salvação, dizer que ainda há perdão, não assinar nenhum decreto de outro rei, mesmo sabendo que a morte eu vou enfrentar, não aceitar moeda para entregar aquele que me ama e comigo está. Usar a mesma fala de Jesus na cruz, quando o silêncio teve que quebrar, mesmo sendo humilhado, teve amor para perdoar. Preciso te adorar, eu preciso te adorar, necessito te adorar, antes que seja tão tarde, vou te adorar, eu preciso te adorar, necessito te adorar, antes que seja tão tarde, eu vou te adorar. Seguindo na congregação, adorando com os irmãos, visitando os hospitais, Senhor, vou te adorar. Por isso é bem mais que conhecer a língua dos anjos, mistérios da ciência. Se teu amor não estiver em mim, eu não posso te adorar. Eu preciso te adorar, necessito te adorar, antes que seja tão tarde, vou te adorar. Eu preciso te adorar, necessito te adorar, antes que seja tão tarde, Senhor, vou te adorar. Glória a Deus. Esse louvor ele fala que é preciso adorar antes que seja tarde. E a palavra que o seu Roberto trouxe em Apocalipse fala justamente isso, né, seu Roberto? A gente tem que adorar enquanto está vivo. Quando vai ser tarde? Quando Jesus voltar, buscar os seus, né? Vai ter muita gente querendo adorar o Senhor e falando, não é que os crentes tinham razão, isso não era verdade, mas e agora? Agora é tarde. Né? E como é que a gente adora o Senhor? Renunciando a nossa carne, renunciando a nossa vontade. O Júlio tem um amigo, ele está até pregando no YouTube, muito mesmo, e ele é um conhecido dele, é Rodrigo Santana, pastor Rodrigo Santana, é conhecido do Júlio, e ele está pregando no YouTube e ele tem uma pregação que fala assim, evangelho é renúncia, evangelho é renúncia. Hoje em dia nós encontramos igreja self-service, eu como aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu quero, né? E evangelho não é assim, evangelho é renúncia. Então uma forma de adorar o Senhor é renunciando aquilo que eu sei, que Jesus já falou que é errado, né? E que eu preciso mudar, amém? Vocês não estão com frio aí não? Não preferem ficar aqui não? Tem mais quentinho. Tem certeza? Não precisa ficar vergonha não, porque mais quentinho, vem mesmo. Isaías capítulo 7, a partir do versículo 1.
Isaías capítulo 7, versículo 1. Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Sear-Jazube, saiam ao encontro de Acais ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavadeiro. E dize-lhe: acautelai-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós, e fazemos reinar no meio dele o filho de Tabael. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 75 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigues também ao meu Deus, porquanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Manteiga e mel comerá, antes que ele saiba rejeitar o mal e o bem. Só até aqui. Aqui a palavra de Deus fala sobre o rei Acais. O rei Acais era um rei que ele procurava, seu Roberto, fazer a vontade do Senhor. O rei Acais, a palavra fala que diversos reis, né, Deus foi colocando. Tem gente que não entende, né? A igreja tal, o pastor pecou, a pastora pecou, né, o missionário pecou, o diácono pecou. Não entende que Deus colocou, mas a pessoa ainda tem o livre-arbítrio. E assim foi com os reis. Os reis foram colocados pelo próprio Deus, mas eles teimavam, a maioria deles teimavam em fazer o que era errado, né? E Deus tirava e colocava outro. Mas Acais não, Acais foi um rei que se esforçou para fazer a vontade de Deus. Só que agora, no capítulo 7, esse rei que se esforçou para fazer a vontade de Deus, no versículo 1 fala que o rei da Síria e Peca, filho de Remalia, rei de Judá, rei de Israel, sobem a Jerusalém para pelejar contra ela. O rei da Síria representa Satanás. O rei da Síria representa amizades que não são com Deus, são inimigo de Deus. O rei da Síria representava o inimigo de Deus. O tempo todo o rei da Síria tentava lutar contra o povo de Deus, e Deus, né, sempre ali defendendo, e estava lá. E aí não se entende o que o rei, né, de Judá, Peca, rei de Israel, Peca, rei de Israel, Peca, rei de Israel, o que ele está fazendo junto com o rei da Síria? Levando para os dias de hoje, que eu gosto de trazer, revelação da palavra dos dias de hoje, esse rei aqui, de Israel, que está indo contra a cidade de Deus, é crente. Ele acredita. Ele é alguém de dentro, seu Roberto, que está se aliando a Satanás contra o povo de
está nesse negócio. Muitas vezes nós fazemos amizades erradas. Minhas maiores traições foram o quê? Amigos, amigas, né? É complicado pregar aqui com a Diana, mas a verdade é essa. Eu já botei, quando eu era casada com o pai dela, eu botei uma amiga dentro de casa, que ela esperava eu ir dormir e tirava a roupa e ficava nua para o pai dela ver. Mas ela disse para mim que não tinha onde ficar. Ela disse para mim, seu Roberto, que precisava da minha ajuda. E eu abri as minhas portas. Minha casa era pequena. Então o que ela fazia, Diana? Enquanto eu estava dormindo com seu pai no quarto, ela às 5 horas da manhã, Gabriel, ela tirava toda a roupa e ela ficava nua ali. Então quando ele acordava de manhã, que ele a via nua. Mas quando eu acordava às 7, ela estava vestida. Amizades erradas. Eu era amiga dela, seu Roberto, mas ela não era minha amiga. Muitas vezes nós nos confundimos com sorriso. Tem gente às vezes que está andando ao nosso lado e está armando alguma situação contra a nossa vida. Tem pessoas que às vezes andam juntinho, estamos juntos, mas quando dá ruim, é o primeiro a sumir, é o primeiro a correr, é o primeiro a nos caluniar, é o primeiro a nos deixar, é o primeiro a fazer aliança com o outro lá, para nos derrubar. E aqui está o rei, se juntando ao rei da Síria. Mas eu acho interessante que a palavra que Deus me dá, né, que enquanto eles estão ali armando a situação, vamos fazer assim, vamos tirar o rei Acais, vamos botar o rei fulano no lugar dele, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aqui no versículo 3, Deus fala para Isaías. Isaías, naquela época, como eu falei, Gabriel na outra, são portadores da voz de Deus, profeta. Deus dá a Isaías uma palavra e fala para ele. O que eu acho interessante nessa palavra, que olha que coisa linda. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Sear-Jazube, saia ao encontro de Acais, olha, presta atenção, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavadeiro. Sabe o que Deus está falando, seu Roberto? É como se o senhor estivesse vindo de Bangu e não quis pegar a Cesita. Vamos supor que o senhor veio aqui pela Vila Aliança, pela estação. Aí Deus fala assim para o profeta: vai até o encontro do seu Roberto, ali pela rua tal, aí dá o nome da rua, diz se o senhor está do lado da esquerda ou do lado de direita, se o senhor está indo, o senhor está vindo. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu sei exatamente aonde está o rei Acais. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu sei exatamente aonde está cada um na terra. Não importa se somos mais de 7 bilhões de habitantes, seu Roberto. Deus sabe exatamente aonde nós fomos hoje de manhã, onde nós passamos, para onde nós vamos e aonde estamos. Deus chama Isaías, o profeta, e fala: olha, vai lá ao encontro de Acais, no final do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavadeiro. Vai lá que ele está lá, e entrega o que eu estou mandando falar. Isaías não precisava pensar, onde que está? Será que está na casa da Dona Maria? Na casa da Dona Fulana? Não, Deus sabia. O profeta não sabia, mas Deus sabia. Deus sempre sabe aonde estamos e o que estamos fazendo, o tempo todo. Eu costumo brincar, né, que antigamente, quando eu era da sua idade, eu escutava os pregadores falando que, né, Deus não entrava no banheiro. Sinto muito lhe dizer, mas o meu Deus, ele entra no banheiro. E eu ficava constrangida, eu falava: não tem como o senhor ficar lá fora, não. Não. Lá em Gênesis fala que Adão e Eva, eles andavam nus e não tinham vergonhas. Sabe o que significa isso? Transparência. Deus gosta de sinceridade, Deus gosta de verdade. Deus gosta, Gabriel, de transparência. Assim como ele não estava vendo nada demais em nós também não tínhamos maldade. A maldade veio a partir do momento que Adão e Eva quiseram pecar. A partir do momento que eu decido pecar, aí sim vem a maldade. Mas enquanto eu estou com transparência, Deus também entra no banheiro. Deus sempre sabe aonde estamos, com quem estamos, o que estamos falando. Deus sempre sabe. E ele fala assim, no versículo 4, e diz-lhe, enquanto os inimigos estão lá, né, o rei de Israel,
se aliando a Satanás, porque é o inimigo de Deus, o rei da Síria é inimigo de Deus, armando uma situação contra o rei Acais, né? Deus fala, manda o profeta, diz aonde o rei Acais está, e no versículo 4 fala assim, diz-lhe, ao Acautelaite, ele está mandando vigiar. A palavra de Deus fala vigiar e orar. Nós temos que vigiar. O Senhor falou que a sua filha foi assaltada aqui. Mas pergunte para ela se ela não estava com o celular hoje de tarde, Gabriel, né, seu Roberto? Eu pensei que era a Carla, que a Carla passa às vezes gritando, eu falei a Carla gritando, mas o João tinha vindo pegar a toalha, escutou direito, abriu, já viu ela passando. Quando ele abriu o portão, não pode, Gabriel, ficar andando com o celular assim, mesmo eu sendo crente. O Senhor me guarda. Não, Deus está mandando vigiar. Hoje estávamos dentro do trem, eu virei para a Diana, entrou um rapaz que ficou olhando para elas com o celular, eu falei, guarda o celular, não foi? Mas só que o rapaz viu, né? Aí eu falei, caramba, Deus, ele vai meter a mão, né? E vai correr, ele vai esperar a porta do trem abrir, vai meter a mão no celular dela, quando estiver perto da porta fechada, vai sair, né? Porque ele está olhando para elas e elas estão lá distraidonas com o celular. Só que quando ele estava lá encostado, entrou uma galera lá do negócio de futebol do Botafogo, né? Depois diz que Botafogo não é de Deus, né? E enquanto eles estavam lá cantando, o João ficou horrorizado, seu Roberto, porque eles cantavam, né, Diana? Xingavam, aí daqui a pouco, no meio de um monte de palavrão, pensa, um monte de palavrão horríveis, né, Diana? Eles começaram a cantar aquela música. Qual é a música, amor? O louvor da igreja, seu Roberto. Aí a alma do João começou a se abater, porque é o louvor que ele gosta de cantar. Eu falei, caramba, logo o louvor que o João gosta de cantar. Aí daqui a pouco xingava aqueles palavrão horrorosos. Mas pelo menos fizeram uma coisa decente, né? Que eles olharam para as crianças, a Belinha, a Fernanda, as meninas, e falou assim, tem criança aqui. Aí quando um ia acender um cigarrinho de maconha, o outro falou, não acende não. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Porque para eles palavrão é normal. Mas não dá para eu falar em línguas e falar palavrão. Não dá, seu Roberto, para eu entregar uma profecia, ouvir nitidamente a voz de Deus falando, ó, não entra na rua tal, porque tem um assaltante lá te esperando. Tem, na verdade, esperando para assaltar alguém. E Deus fala, vem para cá. Não dá, seu Roberto. Então eu tenho que começar a me purificar, para cada dia estar mais atento à voz de Deus. Cada dia está mais. Ele fala com o pecador? Fala, mas eu preciso cada dia mais querer me aproximar dele. Aí o profeta vai e fala assim, Acautelaite, quer dizer, vigia, né? Faz a tua parte, vigia. Aí depois ele fala assim, aquieta-te. Sabe o que Deus está falando? Não se preocupe com nada. Deus está enviando o profeta para dizer, Acais, não se preocupe com nada. Vigia, mas fique calmo. Se acalma, porque é o seu amoroso. E no seguinte ele fala assim, não temas, nem se desanime o teu coração. Porque muitas vezes acontecem coisas com a gente, que a gente pensa, poxa, e as promessas que Deus me fez, né? Por que não aconteceram? Mas tem um louvor que fala assim, quem tem promessas não morre antes do tempo. Por isso que o Senhor está vivo, seu Roberto. Está entendendo o mistério? Porque todas as promessas ainda não se cumpriram. E Deus, ele não é mentiroso. Se tem uma coisa que Deus abomina, é mentira. Então elas têm que se cumprir. E a última promessa de Deus é a única que a gente já vai, né, indo para o céu e ela sendo cumprida, que é a gente morar com Deus. Essa a gente tem que estar, né? O crente não gosta de morrer, mas o crente quer ver Jesus, né? Então, a gente tem que ir, dormir, acordei, oi pai, dar de cara com Deus. Essa é a última promessa, mas as outras elas têm que se cumprir. E ele fala assim, por causa do ardor da ira de Rezim da Síria, do filho de Remalia, porquanto a Síria teve contra ti maligno conceito com Efraim, com o filho de Remalia, dizendo, vamos subir contra Judá e atormentemos e repartamos entre nós e passamos a reinar no reino dele, o filho de Tabel. Sabe o que Deus está falando? Sabe o que Deus está falando? Tudo que eles conversaram lá, eu ouvi. Tudo que o inimigo conversou,
Deus está dizendo, eu ouvi. Tudo que o inimigo está tramando contra as nossas vidas, eu ouvi. Tudo que ele está projetando na mente dele, eu ouvi. Até o que ele não falou, eu ouvi. A maldade do coração do inimigo contra o meu filho, eu ouvi. Deus está dizendo, aquieta-te. E ainda fala, cara, estão fazendo isso. É quando às vezes a gente chega na igreja, vem um profeta e fala assim, eis que eu vejo uma obra de feitiçaria, fizeram um dia tal, mas eu gosto de profeta no profundo. Eu já falei, Senhor, não me usa no raso, me usa no profundo. Porque eu tenho amigos, Gabriel, que ele fala assim, você hoje estava em casa, dentro do teu quarto, e você fez uma pergunta a Deus. Para mim isso é profundo, né, seu Roberto? Quando vem falar minha lágrima, já desce. E Deus manda te dizer, a resposta é, e é resposta. Está entendendo o que Deus fala? Não seria loucura o Deus que fez a boca ser mudo? Seria ele mudo? Não fala? Seria estranho Deus, né, seu Roberto, que tem olho, não vê, ser cego? Seria esquisito, né? O Deus que pegou, fez o homem do pó, né? Não consegue falar. E ali ele revela tudo o que está sendo feito e manda se aquietar. E ainda fala assim, eles estão projetando fazer isso. Levando para os dias de hoje, seria assim, o inimigo está projetando, vamos supor, no casamento. Olha só, um crente, porque tem um crente aqui nessa história, foi lá no terreiro de Umbanda, fez uma macumba lá com o rei da Síria, Satanás, para tomar o teu marido. Aí Deus falando, filha de Deus, acostumada com o joelhinho no chão, acostumada com intimidade com o papai. Aí Deus falando assim, aquieta-te, filha. Ela está projetando isso, mas deixa eu te dizer o que vai acontecer. Aí Deus fala, além de não conseguir fazer nada, ainda vai acontecer isso. Hoje eu estava ouvindo o testemunho, o João falou assim, amor, entrou de novo, que é o testemunho do pastor Adeildo Costa. Eu amo aquela pregação, o testemunho dele. Amo. Pensa, seu Roberto. Ele aceitou Jesus quando era criança, só que o pai dele odiava crente. Aí ele chegou todo feliz em casa e falou, aí o pai dele, tu ganhou no jogo? Ele, não, pai, ganhou, fala que não, pai, aceitei Jesus. Aí o pai dele fala assim, aceitou? Decide, ou Jesus ou rua. Aí o pai dele bota ele na rua. E ali ele é jovem. E ele começa a mendigar, cabelo cresce, ele até brinca que ele é pretinho, aí fala esse cabelo grande, imagina. Aí o cabelo dele começa a crescer e começam a dizer que ele é ladrão, que ele é mendigo, mas ele não, ele só está na rua e ele fala, não, sou crente. Pulando um pouco, porque é um testemunho muito difícil, nem todo mundo está preparado para usar o anel de governador. Tinha poço, sabe aquela história de Daniel e os leões? Tinha leão para comer, tinha um processo difícil para alcançar as promessas. Da Adeildo Costa não foi diferente. Mas num momento de muita tristeza, ele ouviu uma pregação de um pastor, um japonês, que tem lá nos Gideões. Ele viu uma fita. E daí ele ouviu falar que esse pregador, esse japonês, ia estar perto da cidade dele pregando. E ele foi todo feliz para a igreja, seu Roberto, para ver o tal japonês. Só que fedendo. É morador de rua ele agora. O pai botou para fora, ele aceitou Jesus, mas em nenhum momento ele largou Jesus nesse processo. Nem todo mundo está preparado para aceitar Jesus. E quando ele chega na porta da igreja que vai entrar, o porteiro da igreja não deixa Gabriel ele entrar, porque ele está fedendo. Aí começa, não, tu é ladrão, está querendo entrar. Ele, eu não sou ladrão não, só quero ver o pastor, né, que eu não lembro o nome agora, o pastor, o tal japonês. Ele, não, e não deixa. É isso que Deus está falando aqui, não desanime o teu coração. Nesse momento, Adeildo Costa, ele senta na rua e ele começa a chorar. Só que chorando ali e ouvindo toda a pregação vindo lá fora e ouvindo. Daqui a pouco vem uma criança e a criança fala, mãe, ele é um mendigo, não chega perto que vai se contaminar. Mas aí é uma outra criança, um menino. Olha como Deus gosta de usar a boca dos outros para falar.
Uma criança larga a mão da mãe e corre até ele, bota a mão no ombro dele e fala assim: moço, não chora não, porque Jesus vai transformar o Senhor no pregador da palavra. E aí ele fica ali, e lá de dentro ele escuta o pastor está pregando na igreja lotada, seu Roberto, não sabe que tem alguém sentado lá fora da igreja, na calçada. E enquanto ele prega, ele fala assim: não fique triste, porque um dia você vai estar aqui do meu lado, vai estar pregando junto comigo. Você vai estar ao meu lado pregando. E ele guardou aquilo no coração, porque ele sabia que era Deus falando. E nessa pregação, Adeilton Costa vira para ele e fala assim: foi em 1986, uma coisa assim, foi em 1986, no culto jovem, na igreja tal, na rua tal, dá direitinho. Aí está o pastor lá, né? Porque o pastor estava dentro da igreja, seu Roberto. Deus tomou a boca dele e falou com alguém que estava lá fora, mas ele não sabia que Deus estava usando. E ali estava Adeilton Costa, de terno e gravata, né? E ele ainda tem um mistério. Deus deu um sonho, Gabriel, para ele jovem. Para ele não, para uma menina. E falou: esse aqui é teu marido. Mas sabe qual é o problema? A menina pegou a mãe dela, saiu na rua, foi descobrir os mendigos, um por um, procurando o marido dela. Porque Deus tinha falado: teu marido está na rua, é morador de rua. Aí ela foi e falou: esse aqui é meu marido. E eles vieram se casar. Deus mostrou a ela um morador de rua e ela não duvidou que vinha da parte do Senhor. Deus mostra até quem a gente vai ficar. E eles hoje estão casados, para a glória de Deus. Aí ele foi, voltou lá, que tem que pedir perdão, né? Senão a gente não entra, né, seu Roberto? Tem que perdoar e pedir perdão. Senão a gente não entra, vai perder tempo aqui na terra. Eu estou pregando, posso pregar todos os dias. Se eu não perdoar, não entro. Posso pregar, fazer a obra, visitar os hospitais, visitar o asilo. Se eu não liberar perdão, eu não entro no céu. Tem crente se enganando dentro da casa de Deus. Aí ele chega lá para o pai dele, quando ele chega no quintal, que ele olha, a madrasta dele já vem gritando, olha aí. Todos os dias o pai dele falava assim: Deus me perdoa, meu filho está morto. Eu joguei meu filho na rua, Senhor me perdoa, me perdoa. O homem aceitou Jesus, começou a orar a Deus. E ali vem Adeilton Costa. E o pai dele, ele ainda fez uma oração, ele falou: Senhor, não deixa eu morrer sem ver meu filho de novo. Então para ele foi um espanto, para ele o filho dele tinha morrido, mas não, morreu a velha criatura, agora tem o novo Adeilton, para a glória de Deus. Isso é desanimar o coração. Se o Adeilton Costa tivesse desanimado por todo esse processo difícil, hoje ele não estava pregando nos Gideões. A maioria quer pregar nos Gideões, é muito difícil, Gabriel, pregar nos Gideões. Mas Deus, quando leva, ele garante. Se ele falar que vai, ele garante que você vai pregar lá. Mas tem processo, porque o nosso Deus não faz acepção. E Deus banca ele, sabia? Deus paga ele para pregar. É Deus que paga, Senhor, para ele pregar. Aí, para estar terminando, ele fala assim: Deus fala exatamente o que vai acontecer, que não é nada daquilo. Está falando: eles estão projetando, mas não vai acontecer nada disso que eles estão projetando. Vai acontecer isso. Ou seja, eu vou destruir. Deus ainda fala: não tema esses dois tições. Olha a ira de Deus. Deus irado. Deus irado. Eu vou destruir. Efraim vai deixar de ser tribo, porque eram 12 tribos, e Efraim era uma tribo. Vai deixar de ser tribo. Vou acabar, Deus falando, porque mexeu com o ungido do Senhor. E no versículo 9, para fechar, ele fala assim, na parte B: se não crerdes, certamente não ficareis firmes. Sabe o que Deus está falando? Se Deus fez uma promessa, por mais doida que ela possa parecer aos nossos olhos, por mais difícil que ela possa parecer aos nossos olhos, se eu parar de acreditar, ela não vai acontecer. Ela acontece a partir do momento que eu permaneço dentro do querer de Deus, dentro da promessa de Deus, dentro da vontade de Deus. Se o não crerdes, crer não é falar assim: nossa, eu acredito, né? Quantas mulheres estéreis dando à luz, né? Eu acredito, mas não permanece dentro da casa do Senhor, não permanece dentro da vontade do Senhor. O que Deus está falando? Não ficareis firmes.
A palavra de Deus fala que o coração dividido, ele é enganoso, porque ele fica em dois pensamentos. Agora eu sou de Cristo, não, acho que eu vou aceitar Jesus, não, acho que não. Acho que não. Isso é falar, é o coração dividido, ele é enganoso, ele não chega a lugar nenhum. Ele fica sempre assim. E para fechar, Deus ainda fala assim: e continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o embaixo das profundezas ou em cima das alturas. Deus está falando assim: pede um sinal sobrenatural de que eu estou falando contigo hoje, de que sou eu e não Isaías que está falando contigo hoje. Pede um sinal de que ou eu e não o profeta que está falando. Aí ele fala: não vou pedir não, porque eu não quero tentar Deus. Aí irrita mais Deus. Porque quando a gente tem certeza e Deus fala, pede um sinal, pede logo. Não vou tentar não. Deus está falando para pedir um sinal. Então quando eu digo, não vou pedir não, eu estou irritando Deus. Deus está falando, pede um sinal. Para saber que é eu que estou falando contigo. Aí como ele não pede, aí Deus fala assim, vou te dar um sinal. Só que Deus queria dar uma coisa grande. Aí Deus fala que a virgem, no versículo 14, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem, impossível uma virgem conceber um filho, mas essa virgem, ela é virgem, e ela terá um filho. E ela vai dar à luz esse filho, e seu nome será Emanuel. Emanuel, todo nome tem uma tradução. Emanuel significa, Diana, Deus conosco. É um dos nomes de Jesus, um dos muitos nomes de Jesus. Jesus não se chama Pedro, me perdoe quem adora Pedro. Pedro era um cara cheio de dons, mas ele não é Jesus, né, senhora? Maria é agraciada, foi escolhida, né, porque era virgem, procurava fazer o que era reto, não era... levando para os dias de hoje, não era de ficar nas esquinas com fofoquinha, com disse-me-disse, vou dar um soco na fulana, vou pegar aquela fulana na esquina. Maria não era disso. Já pensou, Gabriel? A mãe de Jesus fazendo barraco no meio da rua? Já pensou? Não pode, né, seu Alberto? Aí Jesus procurou na terra e falou, é aquela ali, ó. Aquela ali não fala palavrão, aquela ali não faz barraco, aquela ali não fala que vai pegar a fulana na esquina, ela vai ver só. Deixa, aí depois vai para a igreja, bota a Bíblia embaixo do braço. Aí depois, deixa eu pegar, deixa o culto acabar, né, seu Alberto? Porque parece que Jesus só está no culto, mas ele vai conosco para casa. Aí ele olhou e viu Maria. E ela concebeu, virgem, um filho, seu nome é Emanuel, Jesus. Do jeito que Deus falou, aconteceu. Primeira coisa que a gente tem que entender, todas as promessas do Senhor, elas têm que se cumprir. Porque o Senhor Jesus, ele disse que ele não é homem para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa de ter prometido alguma coisa a nós. Eu vou ler rapidamente aqui Apocalipse, a palavra que completa isso, que Deus me deu. Apocalipse 7, né, seu Roberto? Foi a palavra que o seu Roberto trouxe, ele só leu, e quando Deus estava ali falando comigo, Apocalipse 7, versículo 9, não é isso, seu Roberto? 13, capítulo 7. 7, 9. Isso, 7, 9. A visão dos mártires Na glória. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Palmas é uma rosa, tá? E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graça, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre, amém.
E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus lhe limpará de seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. A palavra de Deus fala: a visão dos mártires foram aqueles que passaram. Esses aqui, que estão de veste branca, são os crentes que passaram uma tribulação, que chegaram quase a negar o nome de Deus. Passaram por tantas coisas que falaram: meu Deus, será que o Senhor existe? E o silêncio de Deus ele mata. Mas eles não negaram. E agora eles estão diante dos tronos com a veste branca. Deus trocou. Não tem mais lágrima, não tem mais fome, não tem mais nada, né? Deus permite que algumas pessoas dão testemunho de vida pós-morte, né? Elas morrem e ressuscitam. E quando elas ressuscitam, Diana, elas vêm falando que tiveram uma visão ou do céu ou do inferno. Isso é permissão de Deus na vida de algumas pessoas, porque Deus quer nos mostrar que existe céu e inferno, né? Então essas pessoas, elas morrem e depois elas ressuscitam. E nesse período de morte, elas vêm falando do que elas viram nesse processo. Muitas pessoas tiveram isso. E elas vêm falando do céu e do inferno. Deus as leva lá no céu, mostra o inferno. E permite que elas voltem. Está entendendo, seu Roberto? Que Deus é esse, seu Roberto? Que a gente prega de dia e noite e ainda permite que algo aconteça. Para ele falar: filho meu, eu não quero você no inferno. Porque Satanás quer levar muitos para o inferno. Filho meu, eu quero levar para o céu. Jesus falou que ele iria para preparar casas e moradas. Aquele que pensa que a vida é só aqui, pobre coitado. O próprio Jesus falou que no céu tem casas, tem ruas. Tem noção que tem uma cidade no céu esperando por cada um de nós? Uma cidade perfeita como ele sempre projetou? Uma cidade perfeita, seu Roberto. E detalhe: crê em Deus e será salvo tu e a tua casa. Se eu não ficar firme, seu Roberto, a minha casa também não vem. Vai depender de um ou outro levantar, correto? E eu preciso ficar firme para que venha, através da minha vida, se encontra salvação. Só rapidinho, que eu estou olhando para minha mãe ali e estou lembrando. A minha mãe, o meu padrasto arrumava muita amante mesmo. E uma dessas amantes era macumbeira. E o que minha mãe fez? Minha mãe foi na macumba. Minha mãe não foi na macumba para fazer mal para ninguém. Ela só foi na macumba, né? Na umbanda, que macumba na verdade é um instrumento. Sei disso, a gente tem essa vício de linguagem. O instrumento vai ser tocado. Foi lá no terreiro para desfazer a obra de feitiçaria. No final das contas, Satanás não desfez, porque Satanás não quer a alegria de ninguém. Meu padrasto, eu lembro que eu tinha uns 8 anos, meu padrasto chegava, ficava um pouco com ela, daqui a pouco ele ficava inquieto e voltava para a amante. Isso foi durante anos. Ele ficava com a amante, ficava inquieto, voltava para a minha mãe. Ficava inquieto, voltava para a amante. Aí ficava com a minha mãe, ficava com a amante. Porque na verdade, Satanás não queria que ele constituísse família. Satanás não queria que ele realmente, né, firmasse, ficasse firme. Só que quando a minha mãe entrou no terreiro para desfazer as obras de feitiçaria, como a palavra foi pregada, minha mãe não era crente. Não precisa, sou crente, eu só não posso fazer aliança com o inimigo, é o que está sendo falado. A minha mãe fez uma aliança com o rei da Síria, Satanás, né, para conseguir vitória. Além dela não conseguir vitória, a minha mãe passou a manifestar demônios. A minha mãe, que era uma morena linda, começou a ficar imunda, seu Roberto. Passou a beber, ela que bebia só um copinho de cerveja, o demônio começou a fazer. Minha mãe ficou tão viciada em bebida por causa da obra de feitiçaria da outra,
que ela bebia álcool puro quando não tinha. O meu normal com 18 anos era ficar olhando nos postes. Se eu visse alguém caído no chão todo sujo, eu ia olhar para ver se não era minha mãe, para levar para casa. Assim eu fui passando minha adolescência. 18 anos, mais de 18 anos minha mãe bebendo, embaixo de obra de feitiçaria. Aí minha mãe aceitou Jesus, manifestou tudo que tinha que manifestar, né? E veio para a presença do Senhor. A única forma, macumba não pega em crente, não pega. Não pega, pode gastar o dinheiro que quiser, não pega. Mas tem que ser crente de verdade. Porque se uma hora eu estou dentro, uma hora eu estou fora, eu vou perder para o inimigo. E vou perder feio. E através da vida da minha mãe, hoje praticamente, todo mundo veio se tornar cristão. Porque a gente viu o que Deus pode fazer. A gente viu o que o diabo podia fazer. Mas a gente viu o que Deus, aquele que fica acima de todas as coisas, podia fazer. Então não fomos chamados para fazer aliança com o inimigo. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade.